Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Física no Cerrado para mais um vídeo. No vídeo de hoje o tema é relacionado à cinemática, né? Uma parte aí bem importante, bem interessante também, trabalhada aí por todos vocês quando começam a estudar física, né? Até uma aplicação também do que vocês, da parte de funções, que é estudada lá em matemática. Então, tem aqui algumas particularidades interessantes, mas eu vou me ater antes, né, às discussões, né, a algumas definições aqui que são importantes, tá bom? Vamos aqui à questão que é o nosso, só ajeitar aqui um pouquinho melhor, que é o nosso pano de fundo então, ok? A questão diz o seguinte, né? A agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas. Só lembrando, né, que eu estou ainda resolvendo questões da prova do Enem 2019 e esta é a questão 135, né, me baseando na prova amarela. Caso alguém aí queira, né, baixar a prova e tentar resolver, pausa o vídeo e depois volta, né, e também para revisar os conteúdos, que é a proposta aqui do canal, ok? A agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas que consideram particularidades locais do solo ou lavoura, a fim de otimizar o uso de recursos. Uma das formas de adquirir informações sobre essas particularidades é a fotografia aérea de baixa altitude, realizada por um veículo aéreo não tripulado, né? Na fase de aquisição, é importante determinar o nível de sobreposição entre as fotografias. A figura ilustra como uma sequência de imagens é coletada por um vante e como são formadas as sobreposições frontais. Então veja que nós temos aqui já uma figurinha, né, que ela explica o que o enunciado aqui trouxe para a gente, né? Tem aqui posições diferentes que esse veículo aí, né, estaria ocupando, e como é que é a tomada, como é que é feita a tomada de imagens, né? Vai dizer aqui mais adiante, ó, que a abertura da câmera do vante é de 90 graus, por isso que já está colocado aqui para a gente. E já define também aqui uma região que seria essa parte de sobreposição, né, que o enunciado já começa nessa parte inicial a falar a respeito e que será bem importante para a gente, ok? Veja que aqui a figura já nos diz também que esse veículo aí ele vai estar sempre mantendo aqui uma mesma altitude em relação ao solo, né? E já outras informações aí também importantes para a gente. O operador do vante recebe uma encomenda na qual as imagens devem ter uma sobreposição frontal de 20% em um terreno plano, né? Então, 20% de sobreposição aqui também destacado na figura. Para realizar a aquisição das imagens, seleciona uma altitude H fixa de voo de 1000 metros, a uma velocidade constante de 50 metros vezes segundo a menos 1. Isso aqui é a mesma coisa de 50 metros por segundo, é uma notação diferente. A gente costuma escrever mais 50 metros por segundo, né? Mas não é problema, eu acredito aí para vocês. A abertura da câmera fotográfica do vante é de 90 graus. Considere tangente de 45 igual a 1. Claro que se ele está fornecendo aqui para a gente, né? E a gente vai utilizar isso em algum momento. E tem aí a referência de onde, né, foram tiradas as informações. Com que intervalo de tempo o operador deve adquirir duas imagens consecutivas? Então, o que é questão, né, para a gente já ir pensando aí, requer da gente aqui, qual o intervalo de tempo entre, né, duas imagens consecutivas? Ou se a gente pode pensar também o seguinte, né, do ponto em que ele abre a câmera, né, e a próxima abertura, né, se dará depois de quanto tempo? Lembrando que é preciso garantir, então, essa sobreposição frontal aqui de 20%, conforme colocou o enunciado, ok? Mas antes de pensar na questão em si, vamos aqui para algumas definições, como a gente gosta de fazer. Vamos pensar que nós temos aqui uma trajetória qualquer, né? Está aqui um sistema de coordenadas para a gente, né? Cartesianas, e eu tenho um móvel aí que está executando uma trajetória qualquer, como desenhado aqui para a gente, ok? Vamos supor que eu quero iniciar a minha observação nesse ponto aqui que eu destaquei de vermelho, né? Então eu posso, a partir desse meu sistema de coordenadas, né, partindo aqui da origem, desenhar aqui um vetorzinho, um segmento de reta orientado, né, que vai me permitir indicar qual é a posição desse corpo.
ok? Em relação ao nosso sistema que a gente está adotando, é claro, né? Então eu vou chamar essa posição aqui, vamos chamar de posição inicial, nesse instante t0 que a gente costuma chamar de inicial, né? Vou chamar de r de t0, ok? Vamos pensar que eu quero avaliar até um certo ponto aqui, onde o móvel estaria ocupando agora essa posição, que eu estou chamando aqui de r de t, ok? Então esse vetorzinho, ele indica aqui para mim essa posição, né, que eu estou chamando de r de t0, e este vetorzinho indica aqui para mim a posição aqui no instante t, que eu estou chamando de r de t, ok? É claro que esta partícula, né, esse corpinho, esse móvel aqui, como o nome, né, eu já estou chamando, ele está em movimento, essa partícula está em movimento. Por quê? Porque no instante posterior, ela está em uma posição diferente daquele instante que eu estou chamando aqui de inicial. Então ela está mudando de posição. É uma maneira de dizer que esse corpo está, nesse intervalo de tempo aqui considerado, está em movimento, né? E é possível a gente definir aqui um outro vetor, né, que a gente chama esse vetor aqui de vetor deslocamento, ok? Então esse é o vetor deslocamento que eu estou chamando aqui de ΔR. Como é que a gente pode relacionar esses vetores aqui? Se vocês se lembrarem lá do método polígono, né? Como é que é o método polígono para soma de vetores? É que se eu somo esse vetor aqui mais esse vetor que eu estou chamando de ΔR, né, tem que dar o outro, tem que dar o R de t, né? Então eu posso escrever da seguinte forma, que R de t0 mais ΔR tem que ser igual a R de t, né? O que nos permite então definir aqui como é que seria o ΔR. Então esse ΔR seria R de t menos R de t0. O que quer dizer isso aqui? Que se eu somar R de t mais o menos R de t0, o que seria o menos R de t0? Se eu multiplicar esse vetor aqui por menos 1, ele vai inverter o sentido. Então, essa soma do R de t mais o menos R de t dá o ΔR, ok? Em outras palavras, seria a mesma coisa. Mas, da maneira que eu construí aqui, né, se eu somar R de t0 mais ΔR tem que dar R de t, a gente pode escrever também dessa forma, o que a gente chama de vetor deslocamento. Então, isso aqui é o vetor deslocamento, certo? E aqui algo importante da gente definir também é como se dá esse deslocamento num intervalo de tempo, né? Ou, em outras palavras, né? A partícula mudou de posição, a gente definiu aqui um vetor que a gente chama de vetor deslocamento, né? E em que intervalo de tempo, né, foi executado esse deslocamento? Então essa razão entre o deslocamento e o respectivo intervalo de tempo é o que a gente define aqui como sendo velocidade média, né? Então, a velocidade média é também, já ressaltando, uma grandeza vetorial. Ela é definida em termos do vetor deslocamento e o respectivo ali intervalo de tempo, ok? É claro que muitas vezes a gente não está interessado apenas na velocidade média, né? É importante também a gente falar, a gente definir a velocidade instantânea. Só a título aqui de curiosidade, a gente poderia fazer isso tomando um limite aqui com esse intervalo de tempo, ele tendendo para zero. Então, se eu fosse diminuindo esse intervalo de tempo aqui, né, e eu fizesse ele aqui tendendo a zero, eu teria não mais a velocidade média, mas a velocidade instantânea. O que é a velocidade instantânea? A velocidade em cada instante. Para alguns casos particulares aí, no ensino médio, a gente define sim, né, a gente chega assim em expressões que nos fornecem essa velocidade instantânea, como a gente vai ver mais adiante, tá? E além disso, se essa velocidade, né, instantânea ela estiver mudando com o tempo, né, se ela não for constante, se ela for variável, além da velocidade, nós teremos também a aceleração. Definindo aqui apenas a aceleração média por enquanto, né, a aceleração média seria dada pela variação da velocidade por intervalo de tempo. É claro que se novamente nós tomarmos aqui o limite com ΔT tendendo a zero, eu posso definir também a aceleração instantânea, ok? Mas para a gente aqui é suficiente por enquanto definir que a variação da velocidade por intervalo de tempo me dá o que eu chamo de aceleração média. Vejam só que aqui eu estou fazendo questão de colocar a notação vetorial, porque quando a gente fala em variação da velocidade, aqui nós estamos falando da variação do vetor velocidade. Então,
Lembrando que nos vetores nós temos lá módulo, direção e sentido, se qualquer dessas propriedades aí de uma grandeza vetorial, ela modifica, né, ela está variando com o tempo ali, nós podemos dizer então que existe aceleração. Então não necessariamente tem que mudar o valor da velocidade. Mas se, por exemplo, né, um caso aqui que é bem comum, no movimento circular uniforme, o módulo da velocidade ele permanece constante, mas a direção do vetor velocidade está mudando. Se a direção está mudando, tem aceleração, né? Inclusive, eu fiz uma questãozinha aqui da mesma prova, né, do Enem 2019, que é a questão de número 120, que fala sobre o movimento circular uniforme. A gente utilizou isso aqui muito mais lá na questão, vou deixar na descrição desse vídeo também para vocês. E aqui é interessante fazer uma distinção, né, que é onde tem muita confusão por parte dos alunos, e às vezes até alguns materiais aí eles não fazem essa distinção e confundem um pouco para todo mundo, né? Existe uma diferença entre velocidade média e velocidade escalar média, né? Ficou minúsculo aqui, mas tudo bem. Velocidade média, né? Nós já definimos aí em relação ao vetor deslocamento, tá? Enquanto a velocidade escalar média ela é definida em termos da distância total percorrida, né, por intervalo de tempo. Então veja, aqui eu estou falando de deslocamento vetor, né, deslocamento por intervalo de tempo, e a velocidade escalar média, distância por intervalo de tempo, ok? Enquanto a velocidade média é uma grandeza vetorial, a velocidade escalar média, como o próprio nome já diz, é uma grandeza o quê? Escalar. Então, quando a gente tem uma grandeza escalar, só para relembrar aí para quem não está muito com isso em mente, né? Uma grandeza escalar ela é bem caracterizada pelo valor e pela unidade de medida, né? Ou, se você preferir, pela intensidade e pela unidade de medida, né? Por exemplo, temperatura é uma grandeza escalar, porque basta a gente dizer 30 graus Celsius, está bem definido. Eu não preciso falar mais nada, né? Direção, sentido, isso não faz sentido, né? No caso, uma grandeza vetorial, não, eu preciso de mais informação, né? Não basta eu dizer, por exemplo, que a velocidade é 5 metros por segundo. Eu preciso dizer se essa velocidade está aí na horizontal, na vertical, se estiver na horizontal para a direita, para a esquerda, se estiver na vertical para cima, para baixo. Então, são grandezas que eu preciso de mais informações para que ela fique bem caracterizada. Mas aqui eu estou fazendo a distinção entre velocidade média, que é uma grandeza vetorial, e velocidade escalar média, que é uma grandeza escalar, ok? Como a gente já ressaltou, mas deixando isso mais claro, né, a velocidade média é definida em termos do vetor deslocamento, está relacionada com o deslocamento, né? Enquanto a velocidade escalar média pela distância total percorrida. E aqui, por que é importante fazer isso? Porque nem sempre o módulo do deslocamento é igual à distância total percorrida. Eu já diria mais que, né, além do que eu já escrevi aqui, na maioria das vezes, ou muitas vezes, se não for na maioria, mas muitas vezes, o módulo do deslocamento não é igual à distância total percorrida. Vamos fazer um exemplo que vai ajudar a entender isso muito bem, né? Vamos supor que o nosso nadador aqui, né, vou chamar ele de Zé. O Zé vai nadar nessa piscina olímpica que tem aí um comprimento de 50 metros. E ele vai nadar, a gente poderia dizer aqui, de uma piscina que, se eu estou correto nos termos técnicos, né, seria ele nadar até a outra borda e retornar. Então ele vai até a outra borda nadando e vai retornar, ok? E eu vou calcular, eu estou interessado aqui em obter a velocidade média e a velocidade escalar média, né? Lembrando que do ponto de vista aqui de definições de equações, nós temos que a velocidade média é o vetor de deslocamento por intervalo de tempo, enquanto a velocidade escalar média é a distância por intervalo de tempo, ok? Pegando aqui primeiro a velocidade escalar média, o que seria, né? Eu considerei aqui um intervalo de tempo de 50 segundos. O Zé é muito bom nadador, porque isso aí está muito próximo, por exemplo, do recorde do César Cielo, que é em torno ali de 47 segundos, um pouco menos do que isso, eu acho. Então o Zé está nadando muito bem, né, os 100 metros aí, ok? Está com um bom treino. Se eu calcular aqui a velocidade escalar média, ficaria então a distância por intervalo de tempo. Se ele vai e volta, essa distância total percorrida é de 100 metros, já que a piscina tem um comprimento de 50 metros. Portanto, nós teríamos ali uma velocidade escalar média de 2 metros por
segundo, né? Metro por segundo é a unidade de velocidade no Sistema Internacional de Unidades, né? Distância aí ou comprimento, né? Ou módulo de um vetor em metros e o tempo em segundos, ok? Agora, se eu estou preocupado em obter o vetor velocidade média, eu preciso antes do vetor deslocamento, né? Se ele sai de um ponto, vai até um outro ponto e retorna, quer dizer, ele foi até a outra borda e voltou até a borda de onde ele saiu. Qual foi o deslocamento nesse caso? Né? O deslocamento dele, veja, não estou falando de distância percorrida, mas a diferença, vamos dizer assim, entre a posição inicial e a posição final é nenhuma, né? Porque se ele saiu de uma borda, foi até a outra borda e voltou para a borda inicial, então quer dizer que o deslocamento dele, o vetor deslocamento é um vetor nulo. Se o vetor deslocamento é um vetor nulo, a velocidade média também é um vetor nulo. Né? Estão vendo a diferença? Como é importante a gente entender, né, o que é velocidade média, né, e o que é velocidade escalar média, né? Por vezes, a gente acaba fazendo isso aí muito no automático, como se fosse a mesma coisa, mas não é, né? Uma é a grandeza vetorial, né, onde eu preciso conhecer como é que é o vetor de deslocamento, enquanto a outra é uma grandeza escalar, ok? Aproveitando aqui bastante também, né, vamos para dois tipos de movimento. Eu estou usando aqui a nomenclatura que é mais usada no ensino médio, né, e que vocês eu acho que têm familiaridade com isso também, que a gente costuma chamar de movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Né? Se é um movimento retilíneo, eu já estou considerando aqui que é um movimento em uma direção apenas, né? Então, já é um movimento, esse retilíneo quer dizer isso, a gente está fixando aqui uma determinada direção de movimento. Né? E ele ser um movimento uniforme, o que quer dizer para a gente? Quando eu digo que é um movimento retilíneo uniforme, eu estou dizendo aqui que é um movimento onde a velocidade é constante. Okay? Poderia obter, não vou fazer isso, mas a gente pode obter facilmente uma equação a partir lá da definição, por exemplo, de velocidade média, né? A gente poderia, com essa condição, obter isso aqui facilmente, onde eu tenho a posição em relação ao tempo. Eu estou deixando aqui, a gente depois omite muito isso, mas deixando dessa forma para vocês lembrarem e relacionarem com os conteúdos de função lá da matemática. Né? E aqui eu tenho a posição em função do tempo. Né? A posição do móvel da partícula em função do tempo é dado pela posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Né? Para cada instante t, eu tenho a posição que essa partícula, que esse móvel vai ocupar, e aqui, neste caso, a velocidade é constante. Essa seria a única equação aqui. Ah, professor, você está usando x, poderia ser y, poderia ser s, poderia ser r, poderia ser qualquer coisa, né? Mas eu fiz questão de usar assim para diferenciar do que às vezes é feito aí com vocês, tá bom? O movimento retilíneo uniformemente variado, né? Esse é um caso em que a velocidade é variável, por isso que ele chama retilíneo uniformemente variado. Então alguma coisa está variando. Quem é que está variando? A velocidade. Só que ela não varia de uma forma qualquer, né? Ela varia seguindo um certo padrão, de tal forma que a aceleração ela é constante. Lembrando que se tem variação de velocidade, temos aceleração, né? A aceleração está relacionada à definição justamente com a variação do vetor velocidade. Só que aqui nesse caso a velocidade varia de tal forma que a aceleração ela é constante, ok? E as equações que a gente tem para esse tipo de movimento, né? A posição em relação ao tempo agora é dessa forma, né? X é igual a x0 mais v0t mais meio de at ao quadrado ou at ao quadrado sobre 2, né? Tanto faz a maneira de escrever isso aqui, é um produto, né? Onde eu tenho a posição inicial, velocidade inicial e a aceleração, nesse caso a aceleração é constante. A velocidade aqui tem que diferenciar como sendo inicial, justamente porque agora a velocidade não é mais constante, né? A aceleração sim é constante, mas a velocidade é variável, até por isso eu tenho aceleração, né? Temos também a outra equaçãozinha, que ela seria a função horária da velocidade, a gente costuma chamar assim, né? Que agora eu tenho a velocidade em função do tempo, ou seja, a velocidade dessa partícula em cada instante, né?
é dada pela velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, né? E também essa outra aqui é chamada de equação de Torricelli, onde a partir do deslocamento eu consigo obter aqui a velocidade da partícula também, ok? Velocidade inicial, velocidade final e aqui a aceleração. É claro que a gente tem que tomar cuidado também em relação ao sinal da aceleração. Aqui está mais aqui do ponto de vista apenas algébrico, mas você precisa analisar como é que está a aceleração em relação à velocidade, em relação ao que você está adotando como sendo o sentido positivo lá no seu exercício que você for resolver. Então são algumas coisas, né? Alguns detalhes que é preciso ser levado em conta na hora de utilizar isso aqui, ok? E a gente poderia também chegar dessa na de cima. É só você pensar, quando a aceleração é nula? Se a aceleração é nula, a velocidade é constante. Se a aceleração é nula, essa parte some e você volta ao que tinha inicialmente, e essa parte aqui, ela acaba não, apenas falando que V é igual a V0, ou seja, né, não tem aceleração, ok? Então é um caso particular desse outro, vamos dizer assim, e aqui são também casos particulares de um outro caso mais geral, quando a aceleração varia também, por exemplo, né? Voltando à nossa questão, então, o que nós teríamos aqui, né? Não vou ler totalmente, mas eu preciso avaliar algumas coisas. Eu quero saber o intervalo de tempo que o operador deve adquirir duas imagens consecutivas, ou seja, depois de uma primeira imagem, quanto tempo depois ele deve abrir novamente a câmera ali, né, para poder tomar uma nova imagem, levando em consideração que eu devo ter essa sobreposição aqui de 20%, ok? Então, se nós olharmos aqui para a nossa imagem, né, e lembrando que foi dado aí que a velocidade é de 50 metros por segundo, né, e essa altura h aqui fixa em 1000 metros. Olhando aqui um pouquinho, né, só uma parte da figura, nós temos aqui, olha, eu preciso estabelecer algumas coisas aqui. Então, eu conheço h, mas não conheço essa medida, né, e nem essa e nem essa. Então, como é que a gente pode trabalhar com isso aqui? Eu posso, por exemplo, tracejar aqui uma reta aqui, divide esse ângulo em dois ângulos iguais, né? Aí eu teria aqui um ângulo de 90 graus, aqui também 45, aqui 45, essa soma dos ângulos aqui internos de um triângulo, a gente sabe que tem que ser 180, né? Então a gente brinca muito com a geometria aqui também nessa questão. E se eu pegar aqui, eu posso trabalhar tanto com o ângulo de 45 aqui, tanto aqui agora, né? Tanto faz, isso vai ser bem útil aí pra gente. E eu vou chamar apenas esse pedacinho aqui, né? Apenas daqui até o segmento que eu tracei, eu vou chamar essa pequena parte aqui de D. Essa metade, né? Já que está dividindo aqui ao meio, de D, ok? De tal forma, então, que até o final ali nós teríamos, ou até esse ponto, quando eu começo a outra parte aqui, né? O outro triângulo, vamos chamar assim, né? Seria então D mais 2D, daria 2D, né? D mais D, desculpa, que daria 2D. E o que seria então esse ΔX? O que seria essa parte aqui até que eu tenha a sobreposição, né? Então, o que seria ΔX? Seria 2D, que é toda essa base aqui, digamos, desse triângulo maior, né? Menos a parte da sobreposição, que o exercício mesmo chamou para a gente aqui de ΔS. E por que eu tenho que saber esse ΔX, né? Porque se eu souber quanto vale ΔX, estou chamando de ΔX esse segmento aqui até começar o próximo triângulo aqui grande, né? Se eu souber isso, eu consigo calcular, sabe, conhecendo a velocidade, qual o intervalo de tempo entre a foto tirada nesse instante inicial e a próxima foto, né? Que é isso é esse intervalo que o exercício está me pedindo. Então, se eu chamo de ΔX essa parte aqui, né, até começar a próxima foto, vamos dizer assim, né, o intervalo, né, o instante onde eu começo a registrar a segunda foto ou a foto consecutiva, como o exercício coloca, eu posso dizer que isso vai ser 2D menos a parte aqui de sobreposição, né? Então eu preciso calcular D, porque se eu dependo de D para descobrir ΔX, eu preciso calcular quanto que vale D. Né? E isso a gente vai usar aqui a geometria. Além disso, né, o exercício disse que essa sobreposição é de 20%, a sobreposição frontal de 20%. Então, se é 2D
né, essa base do triângulo grande aqui, eu posso dizer então que essa parte de sobreposição é 20%, ou seja, 0,20 vezes 2D. Então veja que novamente, basta a gente calcular D, nós já teremos aqui então condições de encontrar ΔX, porque eu tenho ΔS e consequentemente ΔS depende de D, conhecendo D, que a gente calcula ΔX. Como é que calcula o D então? Basta fazer o seguinte, né? O que é tangente de 45 aqui, pegando esse ângulo? Tangente de 45 é cateto oposto pelo cateto adjacente, mas nesse caso aqui o cateto oposto é quem? É H, né? Dividido pelo cateto adjacente, que é D, até aqui esse ponto, né? Esse segmento estou chamando de D. Então fica H sobre D. Como eu quero calcular D, eu poderia passar o D multiplicando tangente de 45 e depois passar a tangente de 45 dividindo. Então ficaria que D igual a H sobre tangente de 45. D, então, igual a 1000, né? Que é o H dividido por 1, que foi dado para a gente aí, a tangente de 45. Não esqueci de escrever, mas vocês lembram lá do texto. Fica 1000 sobre 1, que é 1000 metros, né? Se eu tenho, então, o valor de D, fica fácil de calcular ΔX, né? Ficaria, então, 2 vezes D, 2 vezes 1000, menos o ΔS é 0,20 vezes 2D, então 0,20 vezes 2 vezes 1000. 0,20 vezes 2, então ficaria 0,40, 0,40 vezes 1000, né? 40% de 1000, né? 400. E aqui ficou 2 vezes 1000, 2000, 2000 menos 400 é então 1600. Então este é ΔX. Ou eu posso pensar, né? Esse seria o deslocamento do Vant aqui entre o instante em que ele começa a registrar a primeira foto e o instante que ele vai começar a registrar a segunda foto. Esse seria o deslocamento ΔX que eu calculei aqui, né? Neste caso aqui, para aproveitar o que a gente fez aí no exercício, neste caso específico, tanto o módulo de deslocamento como a distância aí seria de 1600, né? Mas deixando claro que isso não é sempre verdade. Então, para eu calcular, vou pegar o módulo, né, da velocidade média, poderia fazer de outras formas, mas vou explorar aqui dessa maneira. O módulo da velocidade média ficaria então a velocidade média, né, igual a 50. E por que eu posso utilizar isso aqui com tranquilidade? Porque neste caso a velocidade ela é constante. Se a velocidade é constante, será sempre 50. Então eu posso utilizar aqui tranquilamente essa expressão com base no que a gente definiu. Ficaria 50 igual a 1600 dividido por ΔT. Basta eu isolar o ΔT, então fica 1600 por 50, né? Você poderia cortar o zero aqui, depois simplificar aqui por 5, né? Iria encontrar, então, 32 segundos. E esta é a resposta do exercício, ok? Letra B, então, aí pra gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu espero que tenham conseguido entender tanto a resolução do exercício quanto também os conteúdos aí relacionados, né? Curtam, compartilhem, né? Divulguem aí o canal, se inscrevam, né? E divulguem aí para os amigos de vocês. E até o próximo vídeo.